campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos do nosso querido grupo Espírita Francisco Xavier. Foi aberto agora o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e nos caiu o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. No item 3, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de toda a doutrina do Cristo. Quando as leis de Moisés, propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radicais, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção, sem nenhuma objeção ou mesmo solicitude. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia dar-lhe cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira visão da vida é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo corpóreo. Esta, então, é a terceira revelação, que a primeira foi a revelação de Moisés, a segunda do Cristo, e essa terceira é o Espiritismo, né? Sabemos que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação e a do Novo Testamento tem em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus,
mas não tem a personalizá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dada não por um homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, preparar o reino de Deus na terra. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que é de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avança. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fanatismo, do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligente ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo muito, muito fácil. Nós sabemos, não, que Jesus não veio mudar a lei de Moisés, que existia antes da vinda de Jesus, mas era uma lei que só servia, eles criam em um único Senhor, num único Deus, porque o resto daquela humanidade que vivia naquela época eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Então qualquer estátua, qualquer coisa já era um Deus tinha vários deuses, né? Mas o povo hebreu cria já desde tempos imemoráveis num único Deus, mas não foi um advento para unir todos os povos, era só para aquele povo, para o povo hebreu. Então, quando veio Jesus, ele trouxe a lei para toda a humanidade, não fez distinção com nenhum povo. Então, nós sabemos que ele veio então para cumprir a lei, para espalhar para a terra inteira
tudo aquilo que Jesus veio trazer, a doçura, o amor, a paz, a indulgência, todas aquelas virtudes que Jesus veio trazer para aqueles homens, para aquele povo que vivia na sua época, que ainda era um povo atrasado, que eles talvez só fossem amar aqueles quem tinham afeição, aqueles da sua família, aqueles do seu povo. E Jesus abriu para a humanidade inteira, nos trazendo a glória, nos trazendo o amor que se expandiu para todos os povos. Eles precisavam crer que Deus era único e não fazia diferença entre nenhum dos seus filhos. Ninguém tinha privilégio, nenhum povo teria privilégio. Para Jesus, para Deus, nós todos, toda a humanidade, todos tinham as mesmas tarefas, porque nós precisávamos crescer em humanidade, nós precisávamos ter mais conhecimento, mas tudo ia depender de nós mesmos. Nós precisávamos completar o progresso tanto da Terra como o progresso de cada um, mas cada um ia fazer o seu progresso, mas sempre embasado nos conhecimentos que Jesus nos trouxe. Então nós sabemos da importância que foi o advento de Jesus, que foi a vinda dele para a humanidade, porque o povo ainda estava pouco rude, ainda era rude, mas ele veio trazer coisas tão lindas, que todos eram filhos de Deus, que todos tinham o mesmo privilégio, mas que cada um de nós ia fazer a sua caminhada. Ele nos trouxe os ensinamentos do que nós deveríamos aprender e praticar, todas aquelas virtudes que ele nos mostrou, que ele exemplificou com muito amor. Muitos cresceram e foram servir a Jesus. Talvez não nesse plano, mas no plano importante, no plano dos espíritos, no plano que é da verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque todos nós somos espíritos que estamos aqui no plano terreno, fazendo essa caminhada, essa experiência, aprendendo, lutando para nos tornarmos cada vez melhores. E o nosso modelo é Jesus. Nosso modelo é Jesus, e ele, através do Espiritismo, ele veio nos mostrar, nos ensinar tanta coisa que ainda naquela época nós não sabíamos. Aquelas virtudes, porque todos nós éramos e somos iguais perante Deus, perante Jesus. Ele não faz escolhas, ele apenas nos ensina, e através do Espiritismo nos mostra como nós devemos agir, como nós devemos praticar o bem, o amor, a tolerância, o perdão. Porque naquela época, antes de Jesus, era olho por olho, dente por dente. Não havia esse perdão que cada um de nós devemos até nos perdoar, aprendermos a nos perdoar, porque nós seguimos uma caminhada longa e claro que erramos muito, porque há tanta coisa ainda no Espiritismo que nós precisamos ainda aprender tudo aquilo que Jesus nos deixou. E essa doutrina maravilhosa nos levará cada vez para mais perto de Jesus. Então, cabe a cada um de nós praticar
todas essas virtudes, com muito amor, nos perdoando a nós mesmos, porque quando nós erramos, nós éramos ignorantes, nós não sabíamos. E o Pai sempre nos dá novas oportunidades através das nossas reencarnações, para que nós possamos resgatar, aprender mais, para resgatarmos os erros do passado, vivenciando nossas novas atitudes, para não repetir mais aqueles erros, aprendendo com o nosso Mestre Jesus. Ele nos mostrou tudo o que precisávamos. Nós ainda precisamos caminhar muito, a nossa caminhada ainda é longa, mas Jesus nos aguarda, Jesus nos espera de braços abertos com muito, muito amor. Porque Ele nos entende, Ele nos compreende e sabe que ainda somos pequenos, que ainda erramos, que ainda não sabemos perdoar como Ele nos ensinou. Mas Ele nos perdoa e nos dá novas chances. Então, irmãos, vamos aproveitar. Não vamos nos perder nesse caminho. Vamos andar sempre nas pegadas de Jesus. Não é fácil, né? Mas se nós quisermos, se nós tivermos fé, aquela fé que remove as montanhas, se nós tivermos todo o amor no nosso coração, se nós sabemos perdoar aos nossos irmãos, se sabemos perdoar a nós mesmos e não olhar mais, esquecer e procurar seguir sempre aquele caminho que Jesus nos mostrou. Então, que todos nós possamos seguir por este caminho. Então, irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se passam por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos para esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo.
Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site